E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Estamos aqui, essa dupla dinâmica, Fábio Monteiro e o grande Danilo Cursino. Diz aí, Dan. E aí, Fábio, e aí, galera que nos acompanha. Hoje a gente está no nosso sexto encontro dessa série de vídeos aí que eu e o Fábio aqui, a gente vem discutindo, conversando bastante e tentando interpretar aí, trazer algumas chaves, né, alguns conceitos para a gente entender esse Brasil contemporâneo. E hoje a gente vai inaugurar uma nova etapa aqui, Fábio, que é tentar ler o Brasil contemporâneo a partir de filmes, certo? Exatamente. Rapidamente, né? A gente já falou de Laura Carvalho, Chico Oliveira, Rui Braga, temos como precariado, classe média. E agora, por que não? A gente tem uma conversa também um pouco mais informal para poder analisar o filme Junho nesse encontro de hoje. O próximo encontro a gente fala de Democracia em Vertigem. E aí depois, num terceiro encontro, para poder fechar esse arco narrativo, a gente fala de um filme recém-lançado, que se chama O Mês que Não Terminou, de Francisco Bosco e Raul Mourão. Então, sem mais delongas, compartilhando a nossa tela com vocês, a nossa seleção de imagens e de slides, que a gente faz com tanto carinho, apuro, né? E delicadeza para vocês. Vamos lá. Deixa eu tirar minha imagem agora sim. Coloquei a telinha aqui no canto. Ô Dan, se você me permite, posso dar aqui a toque de caixa para a gente poder fazer uma introdução? Pode abrir aí, fique à vontade, eu vou seguindo o seu flow aí. Então tá bom. Bem, galera, como a gente disse para vocês, a gente começa hoje uma série para poder tratar de 3 filmes, ou melhor, de alguma maneira a gente vai debruçar todos os assuntos, desdobrar todos os assuntos que a gente vem abordando nessa playlist, que começou de maneira bastante espontânea, aliás, em 3 filmes. E o primeiro filme é justamente desse editor da Folha de São Paulo, chamado João Weiner. É um filme feito no calor da hora. O filme se chama Junho, né? E trata desse grande trauma da sociedade brasileira, né? E o que significa trauma aqui? Por que essa leitura traumática? O trauma é um acontecimento que ele tem uma natureza bastante singular. Ele rompe a ordem simbólica, o entendimento das coisas. Ou seja, é o tipo de acontecimento que provoca uma espécie de cisão entre a nossa capacidade cognitiva e a nossa capacidade de linguagem. Dito ainda em outras palavras, né? Como nomear junho? Existem interpretações, como a gente vai passar para vocês. Junho foi um mês que abriu, né, a ascensão do autoritarismo no Brasil. Junho é um mês que provocou, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Junho, para acabar, foi o mês que deu abertura, né, às eleições, digamos, mal resolvidas de 2018. E aí, para poder fechar essa introdução, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é a crise da cultura. E aí o Dan vai falar com vocês a respeito disso daqui a pouco. A abertura do filme, como vocês podem ver, já manda uma mensagem política e cultural bastante importante para nós. Esse filme foi produzido sem a utilização de recursos públicos. É importante destacar que, historicamente, a Agência Nacional de Cinema, ela tem sido um importante motor, um importante indutor, né, para poder produzir cultura no sentido lato, no sentido amplo da palavra. Entretanto, né, o fato do filme demonstrar logo de começo que ele é fruto de uma iniciativa privada já demonstra o entendimento a respeito de, olha, não precisamos mais do Estado para poder ser um mecenas da cultura no Brasil. E a outra mensagem também que pode ser colocada aqui é o fato de que, olha, quando se trata de cultura, por que não? A voz de Caetano, a voz de Gil, né? A voz de Chico Buarque já não são mais tão hegemônicas assim. É claro que nós estamos falando de grandes medalhões e homens, mas também no campo, seja da música sertaneja, seja do que veio ser chamado de feminejo, e por que não também no futebol, como a gente vai mostrar, né? A cultura então provocou a crise desse consenso social no Brasil. Bem, conforme vocês podem notar, né, o mês de junho é um mês bastante rico, e por essa razão, então, né, a gente pode lê-lo a partir da chave desse trauma, isto é, a gente tem que voltar para ele para poder entender o nosso país hoje em dia. Dan, apresenta para a gente o itinerário, por favor. Apresento. E o que eu acho interessante notar, Fábio, é que junho de 2013 ele é central tanto nesse filme documentário de hoje,
como também no Democracia em Vertigem e também no Mês que Não Terminou, né? O Mês que Não Terminou, justamente o nome do filme demonstra isso, né? Junho, o mês que não terminou, ou seja, a gente ainda sente os efeitos e os impactos desse mês, né? Justamente por ser uma coisa que não, por ser uma manifestação que cresceu em um momento em que não havia nenhuma indicação dessa insatisfação. Era uma coisa que estava latente na sociedade e que, né, deu vazão ali no mês de junho. Mas, bom, para a gente falar do filme de hoje, né, eu acho que o Fábio tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre cinema, mas eu vou apresentar aqui o itinerário da nossa apresentação, né? E a primeira questão é o pioneirismo do filme, né, Fábio? Porque foi um filme gravado no calor do momento que mostra ali a cronologia dos dias e das manifestações, como é que a opinião pública vai se moldando, como é que os acontecimentos, né, vão se dando. Tem dias, né, onde a repressão é muito forte e aí no dia seguinte a imprensa já muda de opinião. Depois tem também uma cooptação pela direita das manifestações. Então o filme vai mostrando isso dia a dia. E isso é muito interessante de notar, essa transformação que vai acontecendo, né, ao longo das manifestações. A violência, né, como eu falei, tem, acho que é uma quinta-feira, dia 13 de junho, se eu não me engano, é um dia onde há muita repressão policial, né? Isso fica marcado e é um dia também onde a opinião pública sobre as manifestações muda, porque antes eram, né, os manifestantes eram tratados como vândalos e de repente eles passam a ser tratados como não, eles estão certos, eles estão fazendo política, né? A política toma as ruas. E eu acho que esse é um dos grandes significados de junho, né? A presença de analistas, a gente vai retomar aqui, né? Mas vale dizer, né? São todos homens brancos. Aparecem algumas mulheres no filme, né? A jornalista Juliana Morrone e a líder Juliana Valone, desculpa, e também a líder do MPL, né? Que são quem aparecem, né? E falam mais ao longo do filme. E acho que a última questão, Fábio, né, para a gente fechar junto com o filme também, é essa questão se o amanhã, né, o amanhã foi maior, né, a gente pode concluir dizendo isso, que o amanhã foi maior, mas de certa maneira a gente ficou dividido, né? Eu acho que essa é a grande questão de junho também, porque essa polarização que estava latente ali, ela ganha concretude com junho. Então, de um lado, existia uma grande esperança, uma grande euforia em relação a essas manifestações, mas, por outro lado, também ela abriu uma caixa de Pandora, né, que deu origem aí à ascensão do autoritarismo no Brasil. Pois é. E vamos lá. Então tá. Bom, o negócio é o seguinte, como o Deixa colocou para vocês, a gente tem um desenho diferente aqui nesses slides, vocês vão notar, vocês que já estão acompanhando toda a playlist, né? A gente deu mais fôlego aqui para essa conversa informal, e também para a gente poder escrever bastante, né? É importante destacar o seguinte, em junho de 2013, à medida que os eventos se desdobravam, a mídia também ia calibrando a sua pauta, a sua agenda, como o Danilo colocou, de acordo com a evolução dos fatos. E isso é uma coisa inédita no Brasil. E por que inédita? Porque toda vez que você acompanhava o dia a dia, semana a semana, de junho de 2013, os analistas, a mídia, também se referia a 1984 e 1985. Ou melhor dizendo, a última vez que você teve uma cena como essa, tal como essa fotografia, né, no Brasil, foi nas diretas já. E a campanha das diretas já, para quem ainda não ouviu falar, era a campanha por eleições diretas já em 1985. Você está ali no processo de redemocratização do Brasil, de agonia, né, da ditadura militar. Alguns líderes do PSDB e, sobretudo, né, muitas lideranças de base, tá certo? As comunidades eclesiais, sindicatos, lideranças de bairro, lideranças comunitárias, sobretudo na região Nordeste, Minas Gerais, e então, a partir de São Paulo, você tem as fotografias, né, das diretas já. E aí é importante destacar, então, se a gente fizer um paralelo, né, trabalhar a respeito de imagens, justapor essas imagens, umas às outras, né, os eventos de 1985, de fato, eles tomam a rua, e aí, como eu disse para vocês, a luta é pela redemocratização do Brasil. Agora, a questão seria,
Em 2013, se discutia, e aí? Nós tivemos a crise da redemocratização? Ou então, que democracia é esta, né, que nós estamos vivendo? É claro que a gente está aqui supondo, né, partindo do princípio que você já acompanhou toda a playlist. Então, você está falando de 13 anos de governo petista, né, de um processo de ascensão da classe média, de um processo de inchaço, por que não, do Estado como indutor, né? Você está falando também de um processo de irresponsabilidade fiscal por parte do governo Dilma, tá certo? Agora, para poder encerrar a minha participação aqui nesse momento, é importante destacar que em 1985, a campanha das diretas já, como eu disse para vocês, ela toma fôlego no Nordeste, vem pelas Minas Gerais e, sobretudo, ela ganha mídia em São Paulo, né? Daí que você vai ter, por exemplo, a participação de um Fagner, de uma Fafá de Belém e também de um Osmar Santos, né? Os grandes locutores, as grandes figuras, aquelas vozes que tinham hegemonia, né? Hegemonia em território nacional, tá certo? Só que essas manifestações não tiveram tanta capilaridade assim. Agora, em 2013, as manifestações ganham essa capilaridade, né? É importante destacar que naquele momento, instrumentos como o WhatsApp ainda eram novidades, tá certo? E dependendo da idade de vocês que acompanham os nossos vídeos, é importante destacar que a principal mídia, né, a principal rede social ainda era o Facebook, tá certo? Então, essas mobilizações, elas se alastram rapidamente pelo território nacional, principalmente pelas mídias digitais. Você se lembra disso, Dan? Eu me lembro, e é interessante notar, Fábio, que as manifestações elas começaram, né, pelo motivo do aumento da tarifa dos ônibus, né, a questão dos 20 centavos, e era uma coisa localizada na cidade de São Paulo, apesar do MPL, né, o Movimento Passe Livre, já ter atuado em diversas regiões do país, era uma coisa localizada em São Paulo, mas que de repente, né, por meio do uso das redes sociais e também por conta dessa insatisfação que estava latente na população brasileira, isso toma proporções nacionais. Então você vai ter protesto em todas as capitais brasileiras, né? A gente tem fotos também das pessoas indo, né, subindo no Congresso. Então é uma questão que começa nos 20 centavos, mas tem uma difusão aí de pautas e, né, para vários temas, para melhorias na educação, melhorias na saúde e, enfim, as pessoas, né, estavam angustiadas ali porque ia ter Copa em 2014 e enquanto a gente tinha estádios padrão FIFA, a gente tinha hospitais, né, escolas aí em situações precárias. Então, foi uma revolta e o Brasil, né, como você colocou, tem ali as diretas já, depois os caras pintadas, mas passa um longo tempo sem ter uma mobilização de massa, né, das pessoas. E 2013 chega com muita força e acho que, né, deixou uma fratura aí no Brasil. É um ponto de virada, é um ponto de inflexão. E é importante registrar para a galera que o nosso itinerário aqui também segue, digamos, o itinerário do filme, ok? É claro que o nosso objetivo não é dar spoiler para você, mas é mostrar como é que se estrutura o filme, né? Como é que o filme está pensando junho e, sobretudo, porque o filme é feito de imagens, né, capturadas em tempo real. E por falar em tempo real, uma das forças do filme é justamente a cronologia, né? Então, desses 3 filmes que nós vamos apresentar para vocês, Democracia em Vertigem e O Mês que Não Terminou, junho, eu diria para vocês, o grande, digamos, a âncora dele, né? É um grande atrativo dele, é isso que eu quero dizer. Um grande atrativo do filme é justamente esses CGs, como a gente diz, essa legendinha aqui, dizendo para você, olha, 7 de junho, aí como o Dan falou, depois dia 13, a mídia muda de opinião, depois lá pelo dia 20, a Dilma Rousseff dá o seu grande pronunciamento e o PMDB, né, descola do governo e aí as ruas descambam, enfim, são diferentes acontecimentos, mas que vão se somando, se acumulando, se sedimentando para poder, né, acirrar os ânimos. Então, esse apelo cronológico é um dos trunfos do filme, que se você assistir ao filme, você vai ter justamente essa ideia do que foi o dia a dia, tá certo? E por falar nisso, se vocês me permitem, rapidinho,
É interessante notar que o filme, se a gente o coloca, né, em comparação, digamos, com a tradição do cinema, né, e particularmente com o cinema documentário, é legal chamar atenção para o fato de que, de certa forma, esse filme ele dialoga com duas tendências, né, digamos, com duas posturas clássicas no cinema documentário. Porque, de um lado, ele é um cinema direto, e o cinema direto é uma herança do jornalismo norte-americano, esse jornalismo que emerge ali nos anos 50, nos anos 60, e que se preocupa em, abre aspas, né? A crença nos anos 60 era essa, filmar a realidade tal como ela é, ou seja, tal como se você pudesse ser uma mosca na sopa, era a imagem que se usava na época. Você está mergulhado ali nos acontecimentos, né? Observando, sem falar nada, sem ter narração, sem ter inserção de som que seja artificial, e acompanhando os desdobramentos dos fatos, tá certo? Então, aqui você tem uma referência para você entender um pouco de cinema e também de cinema direto. Por outro lado, também, não custa nada chamar atenção para o fato de que existem também imagens de arquivo, porque, como o Dan colocou, existem imagens de televisão, né? Existem entrevistas que são fabricadas, daqui a pouco o Dan vai falar um pouquinho a respeito disso para você, né? E aí o filme vai sendo montado com esse encadeamento. Ô Dan, quer falar um pouquinho a respeito disso? Quero, Fábio, comentar duas coisas, né? Eu acho que em junho de 2013 a gente tem, de certa forma, uma popularização das pessoas filmando, né? Ou seja, as pessoas iam e transmitiam lives no Facebook. Você tem o nascimento aí da mídia ninja, né? Que eram as pessoas contando a história, né, em primeira pessoa ali. Ou seja, eu estou participando agora ao vivo e estou filmando os acontecimentos. Isso é uma coisa que tem consequências no dia a dia brasileiro. Já é muito comum você ver vídeo, qualquer coisa que acontece, as pessoas estão gravando ali e estão contando, né, a sua visão, a sua própria narrativa daquele fato, daquela história. Eu acho que isso é uma coisa que se populariza, de certa forma, em junho e nessas manifestações. E uma outra coisa, né, que você colocou do acontecimento como ruptura. Tem uma parte do filme que o Sérgio Adorno, que é um professor da USP, né, ele fala que, bom, o que acontece em junho de 2013 é um desencontro, né, dos cidadãos com as instituições. Então, aqui já tentando fazer uma interpretação de junho, né, ainda inicial, mas eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Qual é a ruptura que está acontecendo ali em junho? Né? E segundo aí a interpretação do Sérgio Adorno, seria uma crise de representatividade, né? Há um descolamento das pessoas, né, da população com o sistema político, né? Então elas não se sentem representadas e por isso vão para a rua também protestar, né? É, e essa crise de representação, essa crise institucional, é o que leva também muitos a interpretarem como o fim da redemocratização, né? Como o fim da redemocratização. E antes da gente falar desse fim da redemocratização, porque também a nossa cabeça, se deixar, ela já avança, vamos nos segurando aqui, porque Exato. temos bastante coisa para falar. Uma coisa bem interessante que o filme coloca já assim, aos seus 15 minutos, né? E o filme não tarda a demonstrar a temperatura do que é junho de 2013, a partir da entrevista da Juliana Valoni. Bem, conforme vocês estão vendo na imagem, ela era uma repórter da TV Folha, ela estava na Avenida Paulista cobrindo, né? Ou seja, trabalhando e cobrindo os eventos, e ela então posiciona a câmera dela para poder fotografar. E um policial, então, aponta a arma para ela de bala de borracha e atira, intencionalmente, propositalmente, né? Digamos que se fosse possível, né? Porque é possível sem exagero. Se fosse o nosso tema aqui, para a gente poder fazer paralelos na história do cinema, eu recomendaria, Dan, a galera procurar a respeito da história de George Miller, num filme chamado A Batalha do Chile. Por quê? O George Miller e a história da Batalha do Chile, né, demonstra para nós como um filme ele pode também enfrentar as Forças Armadas e, de repente, né, se mostrar visível, se mostrar desarmado, se mostrar vulnerável de tal forma que os militares, então, atacam a câmera, tá certo?
Então, a história do George Miller, que que trabalha na produção da Batalha do Chile e depois vem a ser desaparecido pela ditadura militar, e a história da Batalha do Chile, particularmente ali no finalzinho da batalha, né? É uma cena que se desdobra em 29 de junho, 29/6, é isso, de 1973, né? Numa tentativa de golpe militar, né? No famoso Tancaço que tinha ocorrido no Chile. Então, existem essas analogias possíveis, né, com a história do cinema. Agora, voltando, né, o que está em jogo aqui na cena? É o fato de que muitos comentam, né, falam, olha, a violência na sociedade brasileira, isso é uma coisa que vai ser tomada pelo filme lá no finalzinho, né, é uma violência que ela sempre ocorreu, ela é uma violência sistêmica, mas é uma violência que fica na periferia das cidades, é uma violência que ela é cotidiana nas margens da cidade. Agora, quando essa violência, então, ela toma os centros urbanos, né, e atinge pessoas de classe média e branca, aí começa a dar grita, né? Tu quer falar um pouco a respeito, Dan? Manda ver. Sim, quero pegar esse gancho que você falou, né? Porque a gente está se referindo aqui ao dia 13 de junho, né? Que foi o dia que teve a maior repressão, porque nesse dia, né? A Folha de São Paulo tinha publicado um editorial que se chamava Retomar a Paulista, porque até então eles estavam a imprensa, né? Como um todo, estava registrando as manifestações, principalmente pela atuação dos Black Blocs, né, que eram uma parte anarquista ali dos manifestantes, não eram todos, né, que trabalhavam em cima da destruição de patrimônio público. Só que eles tomaram, né, como se fossem, eles generalizaram os manifestantes a partir dessas figuras. E então, né, no dia 13, com a publicação desse editorial, a polícia, de certa forma, se sente legitimada a reprimir, né? E aí, nesse dia, são mais de 200 pessoas detidas e são uns 14 jornalistas feridos. E aí, a partir desse dia, também é um ponto de virada nas manifestações, porque uma imagem dessa choca, né? E principalmente, foi o que você falou, quando está no centro da cidade, ou seja, na Avenida Paulista, são pessoas de classe média, né, brancas. Então, há uma mudança aí na opinião pública, né? O filme de junho mostra o Arnaldo Jabor em um dia comentando, né, criticando o vandalismo das manifestações, e no dia seguinte legitimando aquelas manifestações. E isso foi uma mudança de um dia, né? Então é muito interessante você notar isso, né? Como que a imprensa, a partir do momento que ela percebe que as manifestações, na verdade, tinham legitimidade da população, então elas passam a encampar uma defesa das manifestações e não mais de ataque, né? E é importante chamar a atenção da galera, né? Que o nosso discurso, a nossa narrativa, a nossa interpretação, a todo momento, ela faz questão também de se preocupar e tomar cuidado, né, com essas questões de gênero, né, e com esses lugares de fala, né? Então, assim, quando a gente detecta, olha, a violência agora, aquela violência sistêmica, ela ocorre dentro do espaço urbano em que nós aqui frequentamos, convenhamos. É preciso reconhecer isso, porque, afinal de contas, isso se deu justamente a partir de 2013, né? Ou seja, a partir de 2013 que as questões identitárias, as chamadas questões identitárias, o debate sobre o lugar de fala, as questões de representatividade e também as questões de gênero, elas se acentuam decisivamente nas redes sociais, né? Então, o posicionamento dessa imagem no filme é significativo para poder entender por que não. Aí poderíamos continuar, mas não é o nosso enfoque, mas poderíamos continuar também com o seguinte: desde quando, né, o Estado contra a sociedade brasileira? Então, a pergunta é, isso é contestado de novo? Isso é canudos de novo? Né? Desde quando criminalizar movimentos sociais? Né? Porque é disso que se trata. Como você bem colocou, você está discutindo onde termina a legalidade da ação do Estado, né, e onde começa a legitimidade também dos movimentos sociais. Legitimidade e legalidade, por mais que tenham a mesma, digamos, origem, né, elas podem se aproximar, mas elas têm extensões radicalmente diferentes, né? Exato. E aí, como você tinha colocado, né, Dan, não foi somente o Arnaldo Jabor que mudou de opinião, né? O datenismo também,
perdeu, né? Nessa daí. Aqui tem um momento, eu diria assim, é irônico, né? E chega a ser provocar risos no filme, porque eu só vou fazer uma palhinha só e eu vou deixar você falar a respeito disso, porque é legal. Pelo seguinte, quando você falou do Arnaldo Jabor agora há pouco, eu me lembrei que houve uma crise da hegemonia da mídia. Então, o que isso quer dizer? Também passa a existir uma guerra de narrativas. Né? Isso é interessante notar, porque Arnaldo Jabor é um cara que vem formando opinião desde os anos 60, quando ele fazia cinema ainda em 1964, e ele chega em 2013, ele naufraga. Você não ouve mais falar de Arnaldo Jabor. Diz aí o que aconteceu com o Datena. Bom, né, esse é um episódio engraçado, porque em um programa do Datena, com aquele cenário, com aquela forma de falar, característicos daquele tipo de jornalismo policial, né? Bom, ele faz uma enquete no programa dele mostrando cenas de destruição de patrimônio público, só que ele formula mal a pergunta. Ele formula a pergunta assim: você é a favor desse tipo de protesto? O que, né, deixa interpretações subjetivas aí, e a maioria esmagadora votava sim. E aí ele fica inconformado, ele fala, não, mas tem que reformular a pergunta, vamos fazer a pergunta, você é a favor de protesto com baderna? E aí continua esmagadoramente as respostas sendo sim. E aí ele fala, aí sem saída, né, bom, a população realmente está insatisfeita com o que está acontecendo, né? Então, ali também percebe-se, né, que as manifestações tinham legitimidade popular. E aí tem essa cena também do carro da Record, né, que está pegando fogo, e aí o Marcelo Rezende também, um outro jornalista, né, policialesco, assim, ele diz, bom, né, esse carro está queimando, mas eu não vejo aqui, né, uma destruição do patrimônio, eu vejo, na verdade, um grande despertar da população, né? Então, a mídia também passa a legitimar as manifestações. E eu acho que uma outra questão, Fábio, para a gente pensar, não só nesse encontro, mas nos próximos também, é que aqui também começa a contestação das mídias, né, da imprensa tradicional, né, por meio do uso das redes sociais nas manifestações. O WhatsApp, como você falou, ainda não era tão utilizado como é hoje, mas o Facebook, né, ou seja, começa a haver uma separação, né, e uma contestação também da imprensa tradicional, uma coisa que a gente carrega hoje aí, né, que também é um dos fatores, é uma das características do bolsonarismo, né, contestar a imprensa tradicional. E aí o último detalhe para a gente seguir adiante, é interessante que nesse filme, no Junho, isso é bem posicionado, né, Dan? Ou seja, o filme ele tem um trunfo que é de ser feito no calor da hora e já detectar, né, essas fissuras, essas fraturas e não dar respostas, que convenhamos, isso é muito bom em um filme documentário, né? Porque um filme documentário ele tem que provocar questões para que nós pensemos. Não precisa ser que nem o Michael Moore, né, que fica induzindo o nosso olhar. Isso não é documentário, isso é propaganda. Mas, enfim, né, o que está em jogo? O filme ele tem esse trunfo de detectar a violência, os excessos da violência policial, né, a mudança de opinião e a mudança de paradigma de pauta do jornalismo, né? Isso é uma coisa muito interessante se a gente leva em conta que o filme foi feito no calor da hora. E uma coisa que eu lembrei, a gente colocou aqui o datenismo perdeu, é importante deixar claro que o datenismo, ele se acentua com o Datena, vai ficar estranho o que eu vou falar, mas eu vou me explicar. O datenismo, ele se acentua com o Datena, mas ele começa com um programa chamado Aqui Agora, que quem não se lembra, depois se vira, dá um pulo no Google, aí no YouTube, e procura aí um programa chamado Aqui e Agora. Conforme você pode ver, é um programa que fez muito sucesso ao longo dos anos 90 no SBT ou TVS, como queiram, né? O nome do programa já disse para você, em tempo real, nós vamos acompanhar você, consumidor e consumidora, né? Nós vamos acompanhar você na periferia em busca de justiça social, em busca de algum tipo de recompensa, em busca de algum tipo de direito. Então, programas como esse, o efeito datenismo, ele traz uma recompensa psíquica para aqueles que se sentem marginalizados de alguma forma, para aqueles que se sentem discriminados de alguma forma.
E esse aspecto é significativo porque, aí eu termino. O que é o datanismo? Ele tem uma dimensão psicológica, discursiva, de justicialismo, né? De revanche, né? E o fato da mídia ficar 4, 5 horas no ar com a voz do Datena teleguiando, né? Isso tinha uma hegemonia até 2013. E aí, de repente, quando a galera tuita, né? Fala, ó, não, 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 a gente não concorda com você. Nós somos a favor da rua. É bem interessante ver o Datena, a cena é muito legal, né? Você fala, bom, peraí, e agora? Né? E a minha audiência? E aí ele começa a mudar de opinião. Isso é bem interessante. E por falar em mudar de opinião, né? Uma das sombras que emergem também, né, Dan? Ou seja, além de detectar a crise institucional, além de detectar os excessos da polícia, né? Além de detectar também essa crise da hegemonia da mídia, o filme ainda tem, digamos, né? Não que isso seja um dos maiores temas, mas ele tem a possibilidade, as condições de dar imagem para isso, né? Uhum. Tu quer falar um pouco a respeito? Manda ver. Beleza. Então, Fábio, como você bem colocou, né, o filme ele não faz análises, certo? Ele vai mostrando as imagens, a cronologia dos acontecimentos, e é isso, né? Porque é um filme, se eu não me engano, de 2014, né? Então, é ali logo depois do que ocorreu. Então, em 2014 não tinha também como você, né, analisar os impactos e os efeitos de 2013, porque são coisas, né? 2013 ainda é tratado como uma incógnita, né? Ainda é difícil mensurar de fato quais foram os impactos, mas a gente pode trazer algumas interpretações. E essa foto também é muito sugestiva, né? Porque aí entra um fato que a gente já discutiu aqui em outras lives, Fábio, que é a questão da classe média, né? E essa questão do ressentimento, né? Que também tem um quê autoritário, né? E o John Weiner, que é o diretor do filme, né? Ele tem uma fala que ele diz num vídeo depois que eu fui dar uma olhada, né? Ele fala, bom, eu acho que tem um momento muito específico, que é uma segunda-feira, o dia 17, que é quando ocorre uma briga entre os manifestantes. E ali eu percebi, ele diz, né, que na verdade isso daqui era uma coisa muito maior, que estava envolvendo, né, a sociedade brasileira como um todo, porque ali, Fábio, eu acho que apesar da gente não ter tido manifestações ao longo do lulismo, né, dos governos do PT, e isso acontecer em 2013, isso na verdade evoca uma polarização que estava latente na sociedade brasileira, mas que em 2013, né, ela ganha concretude, ou seja, você está numa manifestação onde está todo mundo junto e de repente os manifestantes brigam, né, entre si. E aí começa uma galera, a galera sem fascismo e a outra galera sem partido, né? E aí tem uma professora e também pesquisadora da USP, a Ângela Alonso, né? Ela tenta interpretar o que acontece ali nas manifestações e ela faz uma divisão entre três categorias de manifestantes, né? Que tem três repertórios diferentes aí. Você teria os socialistas, né, que é a galera de esquerda, que carrega a bandeira de partido, né, de movimento social. Você teria os autonomistas, que seriam pessoas pedindo justiça, né, enfim, contra as elites econômicas e financeiras. E você teria os patriotas, que surgem ali em 2013 também, mas esses patriotas, eles eram muito difusos ainda, muito desorganizados. E é essa massa de patriotas que começa a se moldar e a se organizar, né, que também vai dar origem a movimentos mais organizados, como o Vem Pra Rua, o MBL, que vão começar a atuar, né, em 2014, nas eleições, em 2015, na campanha pelo impeachment da presidente Dilma. Então, 2013 é a raiz de muita coisa, né? E, enfim, essa foto, na verdade, é bastante sugestiva. E tem também, Fábio, só para eu terminar aqui, a questão do ressentimento, né, que a gente falou na live da classe média, né, que bom, durante o governo Lula, né, os ricos, a classe alta, passa a ganhar mais. A classe baixa passa a ganhar mais. E a classe média, ela fica espremida no meio, né, aquela coisa do miolo espremido. Então, de certa maneira,
você encontra, né, um inimigo, você fala, bom, né, o Estado está favorecendo as classes mais baixas, mas eu tô sendo prejudicado. Então você canaliza, né, esse sentimento, bom, alguém me prejudicou, quem é o meu adversário? Quem me prejudicou? Foi o Estado. E quem era o governo naquela época era o PT. Então você começa a ter, né, um inimigo em comum ali. E isso É, vai ser carregado ao longo dos anos. é. Talvez esse momento seja legal lembrar a galera, né, que quem está acompanhando a gente pela primeira vez está ouvindo falar de junho, né, Dan? Ah, Uhum. as manifestações contra o aumento da tarifa de transporte público, elas não começam em junho de 2013, elas têm um histórico, né, do movimento Passe Livre, tá certo? Então elas vieram numa levada ao longo de todo o semestre, em diferentes regiões, tanto no sul do Brasil, tanto no Rio Grande do Sul, como também Salvador, Goiás. Acontece que em junho ela se nacionaliza. Beleza. Só que, quando o MPL convoca a manifestação para a rua, as ruas, então, demonstram outros movimentos sociais e outras manifestações. É disso que a gente está falando, beleza? Então, para poder organizar o nosso raciocínio aqui, vocês Uhum. podem notar que são muitos temas, né? São muitas janelas que a gente vai abrindo, e no meio desses movimentos ou manifestações sociais, né, para quem ainda não está familiarizado com o tema, né, Dan? Manifestações, elas são muitas vezes casuais ou então casuísticas, né? Elas não têm uma bandeira muito clara, Uhum. né? E afinal de contas elas podem ser esporádicas também, elas se manifestam e acabam. Agora os movimentos, eles em termos, né, conceituais, eles são mais organizados, tem uma bandeira, tem uma pauta e muitas vezes tem um método de ação, tá certo? Então, por exemplo, o movimento Vem para a Rua, ele se torna um movimento a partir de 2013, né? O movimento Uhum. Brasil Livre se torna um movimento a partir de 2013. Agora, por outro lado, né, aí eu gostaria de enfatizar a partir de tudo que você já colocou muito bem. Uma imagem como essa, ela demonstra uma manifestação, eu diria, estrutural de nosso país, né? Porque é um espectro, né, do autoritarismo, né? Que é uma espécie assim, é um osso duro de determinados setores sociais, né? E aí, como você usou a imagem, a caixa de Pandora se abre e esse autoritarismo está aí, né? Esse espectro ele vem vagando, né? E de fundo, né, Dan? É importante deixar claro que o que se passava também naquele momento era a Copa das Confederações, né? Uhum. A manifestação, junho de 2013, passa pela Copa das Confederações. E aí é uma coisa curiosa, porque a gente precisaria de bastante tempo aqui. Quem sabe nos próximos encontros a gente também pode falar a respeito disso, Uhum. porque é um hábito que nós temos, né, de ler a nossa política, a nossa sociedade pelo futebol, Uhum. né? Enfim, existem para poder ficar no nosso universo aqui questões de vestibular, né, que citam o futebol como sinônimo de malícia, de graça, de um certo desregramento, ou seja, de uma malandragem que seria sinônimo de algo positivo, de uma certa esperteza, de uma astúcia brasileira, né? Apesar de a gente saber que existe muita homofobia e muito racismo no futebol. E aí um dos intérpretes, né, um dos analistas do filme é justamente Juca Kfouri, né? Uhum. Que, enfim, para quem não conhece, é um dos maiores intelectuais do esporte brasileiro, tá certo? É um cara que acompanhou a história da democracia corintiana, seja você flamenguista, palmeirense, a história da democracia corintiana é uma história singular, né? E correm nas redes sociais para você ler mais a respeito de Juca Kfouri, né? E naquele momento, como você bem colocou, a discussão era, não são somente 20 centavos, mas é também uma escola, né, padrão FIFA, um serviço de saúde também padrão FIFA. Ou melhor dizendo, né, cadê o Estado? Ou seja Uhum. ainda, cadê o estado de bem-estar social? E é Uhum. curioso fazer essa pergunta, porque afinal de contas rolava um grande mal-estar, né? Porque historicamente o nosso país é marcado por conquistas esportivas, né? A política sempre procurou capturar o esporte para outras Uhum. finalidades, para poder finalidades de construção de consenso, construção de hegemonia, pacificação social, mas naquele momento, como a gente sabe, eu já vou dar spoiler, vocês sabem muito bem que houve um 7-1, Exato. né?
e houve o fim, sem exagero, houve o fim, né, da seleção brasileira como sinônimo de pax social, né? Uhum. Manda ver, Dan. Fábio, eu vou comentar uma coisa rápida só, que você falou, né? O MPL, ele na verdade ele chega com a pauta da mobilidade urbana, mas como isso ganha muita aderência popular, né? Ou seja, não só as pessoas que queriam ali a diminuição dos 20 centavos, mas eles percebem que a rua era o espaço de contestação, né? Então eles começam a expandir essas pautas. Então começa esses pedidos, né, por melhor educação, a revogação da PEC 37, se eu não me engano, que era o que estava em andamento na época, melhorias na educação, eu já falei, na saúde, enfim, né? São várias questões em jogo que, de certa maneira, né, se difundem ali por todos os manifestantes e também por isso atrai pessoas de diversos espectros políticos, né? Tanto a esquerda como a direita, porque como população, né, todas as pessoas querem melhores escolas, melhores hospitais, e o pano de fundo, como você bem colocou, estava rolando a Copa das Confederações, que o Brasil ganha, mas depois na Copa do Mundo do ano seguinte, né, perde de 7-1, e o Brasil perde de 7-1 não só dentro do campo, né, mas fora do campo também, porque a partir daquele momento, né, o Brasil começa a ver um declínio, assim, né, não só econômico, mas político também, né, a gente passa a enfrentar diversas crises bom, até hoje a gente sente esses efeitos ainda. E É. aí, só para pegar essa coisa, né, da política com o esporte, muitas vezes a gente fala, futebol e política não se mistura, né? E aí eu queria pegar só um exemplo, porque eu acho que futebol e política sim se misturam, né? E a gente pode pegar, por exemplo, as manifestações antifascistas que aconteceram esse ano, né? Um exemplo mais recente, que eram as torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, enfim, para ficar aqui no estado de São Paulo, todas essas torcidas juntas, né? E isso demonstra, na verdade, uma participação política, né, das torcidas que tem muito a ver com futebol aí. E o Juca Kfouri nesse filme, para a gente poder encerrar, se você me Uhum. permite, ele ataca dos dois lados, né? Ele fala assim, essa bobagem do João Avelange dizer que política e futebol não se misturam, isso é uma grande mentira. E aí ele argumenta tal como você, né? Só que ele tem um histórico, né? A vida dele é feita disso. E ao mesmo tempo também ele fala, e você achar que a população se arrebanha, se deixa levar pelas conquistas esportivas, também é de um intelectualismo barato, né? Como se, enfim, você é intelectual acadêmico e achar que o povo é burro o suficiente para se deixar levar pelos esportes. Então, o discurso dele é um discurso que ele acaba com todos esses mitos e esses sensos, esses sensos comuns, digamos assim, né? E aí, para a gente chegar nos finalmente, como a gente já falou também em outras lives, né, Dan? A gente já falou bastante disso ao longo da nossa playlist. 2013, conforme a gente vem batendo na tecla, é a crise desse consenso social, né? E a crise desse consenso também é a crise do lulismo, tá certo? Não que o lulismo seja o responsável pelo consenso, calma. Acontece que são duas manifestações simultâneas, tá certo? São diferentes, mas elas são simultâneas. E uma coisa que é interessante anotar, vocês têm esse discurso aí disponível aqui no YouTube, é o discurso de Dilma, na terceira semana das manifestações, dizendo: estamos ouvindo as ruas, mas é preciso acabar com a violência. Estamos ouvindo as ruas e vamos fazer um plebiscito. E aí, quando ela fala que vai fazer um plebiscito, no dia seguinte, o PT, o partido dela, do executivo, que tinha uma base, né, de 22 partidos no Congresso, ou melhor, o Congresso brasileiro tinha 29 partidos sendo representados. O PT tinha hegemonia. No dia seguinte, Michel Temer, Sarney e principalmente Renan Calheiros e também Eduardo Cunha, ou seja, o PMDB, que foi o grande fiador, né, do lulismo. Isso a gente já falou a respeito aqui. Procure saber mais com Marcos Nobre. O PMDB sai da base aliada e aí restam 11 partidos na base aliada, né? Então, quando a presidente ela dá a sua declaração dizendo que vai aprofundar, radicalizar a democracia, porque é isso que está lá no discurso dela,
as coisas se tornam mais turvas do ponto de vista institucional, né? E aí é um momento para você entender um turning point, um ponto de virada da crise desse lulismo. Isso, Fábio. E aí, duas coisinhas só. Bom, aí, além disso que você falou, né, dessa desmobilização política, ou seja, o PT perde a sua base aliada, né? Se a gente for pegar também os dados da aprovação e da desaprovação do governo Dilma, né, em coisa de 3 meses, a Dilma sai de 65% de aprovação e cai para 30%, né? Isso enquanto rolavam as manifestações, né? E a desaprovação dela cresce de 7% para 25%. Então, ou seja, em cerca de 3 meses, você ter uma mudança tão drástica desses números, isso fragiliza, né, muito politicamente falando, né, qualquer governo. É. E uma outra questão, Fábio, do lulismo, né? A gente já falou isso aqui em outras lives, mas o lulismo, de certa forma, ele tem essa característica desmobilizadora, né? A partir do momento que ele faz um pacto de classes, né, ele não confronta o grande capital, né, o grande empresariado. E 2013 é uma virada nisso, porque você percebe que não, as pessoas querem mobilização e por isso elas vão pedir direitos a partir das ruas, ou seja, há uma virada nisso, né? Enquanto o PT buscou garantir direitos via instituições, 2013 você tem uma virada, ou seja, as pessoas vão buscar direitos por meio das ruas, né, por meio de lutas sociais aí. E aí, para a gente poder fechar o nosso rolê, a pergunta que o filme se propõe, né, sem dar spoilers aqui, mas é um panorama, e o filme nos leva, né, nos endereça a essa pergunta. E aí, o amanhã seria maior, né? De fato, nós estamos reclamando somente por 20 centavos. A institucionalidade brasileira, as instituições brasileiras, elas seriam fortes o suficiente para aguentar um outro junho, um outro abalo? A pergunta que a gente se propôs lá no começo do nosso encontro, né, a redemocratização do Brasil, ela precisaria ser radicalizada, aprofundada? Foi a aposta do Marcos Nobre, né? O Marcos Nobre, lá em 2013, ele publica, em 2014 ele publica, né, um e-book pela Companhia das Letras chamado Choque de Democracia. E ele apostava que as ruas conseguiriam esse choque de democracia. Outros vão dizer, não, foi justamente a perda de fôlego, né? E aí, por que não? Seria interessante levar em consideração que a Primeira República Brasileira, aquela que vai de 1889, né, até 1930, ela dura aproximadamente 40 anos. Essa é a Primeira República. Mas democracia não é, porque você sabe que o voto é comprado. A chamada Segunda República Brasileira, de acordo com alguns historiadores, é aquela de 45 até 64, dura 19 anos. Agora pense, você está falando depois de 85, né, até 2013. Sem exagero, você está falando de 30 anos. E aí é o André Singer que coloca para você, né? Mas peraí. Então quer dizer que existe um ciclo no Brasil de a cada 30 anos você tem um processo de estabilidade democrática e um processo de clausura? Estabilidade e clausura? É uma pergunta que o Singer coloca, né? E é uma pergunta que segue aberta, né, Dan? Isso. Eu acho que, Fábio, né, essa pergunta, um amanhã vai ser maior, a gente pode pensar também, primeiro, essa questão, né, começa nos 20 centavos e se difunde para outras pautas, né, o que traz maior aderência popular. Ou seja, o amanhã realmente foi maior, mas de certa maneira, né, tem até um trecho do filme onde, né, eles pegam um manifestante fazendo comentário e ele diz assim, é um jovem, né, ele fala, bom, né, mas estão pedindo muita coisa aí, estão pedindo saúde, educação, escola, acho que isso daí está sem rumo, não vai para lugar nenhum. Então, realmente, né, o amanhã foi maior, ou seja, a gente queria muita coisa, estava pedindo muita coisa, mas esse amanhã se perdeu, né? E também deixou consequências aí que foi, né, o surgimento desses movimentos sociais que a gente comentou, como o Vem Pra Rua e o MBL, que vão ter uma atuação maior aí em 2015 pela campanha do impeachment da Dilma, e eu acho que isso tem essa raiz em 2013, né, que é ocupar as ruas, ir para Paulista, né, no domingo, ficar lá, fazer manifestação. Isso carrega muito esse espírito de 2013, né, essa coisa do engajamento, e acho que principalmente, né, a partir de 2013 a gente começa a perceber essa segmentação
essa polarização, né? Que de um lado as pessoas queriam mais políticas públicas, né? Mas garantidas constitucionalmente, aí, ou seja, a gente não quer tirar o governo, mas a gente quer mais, a gente está pedindo mais. Já do outro lado, né? A gente tinha manifestantes pedindo menos Estado, né? Ou seja, não, a gente quer uma política mais liberal, né? Que tenha menos Estado e mais indivíduo. E isso é uma coisa que fica bastante claro ali em 2013, eu acho. Isso é bem interessante e a gente aborda isso também para o próximo encontro. E aí, para a gente concluir, então, né, um pouco do que nós falamos, uma imagem representativa, né, desse amanhã, desse pós-junho de 2013, né, pós-junho de 2013. E aí, resumindo, né, historicamente, a cultura do Brasil, né, sempre foi consenso, tá certo? Isso significa dizer que até 2013, né, futebol, música, cultura, teatro, dança, até mesmo cinema, sempre foram máquinas de construção de consenso. E aí o filme, né, ele deixa ali uma dica no comecinho dizendo, olha, e aí, esse filme foi produzido com recursos próprios. Precisamos do Estado, né? E se o Estado produz filmes, ele também não está, como se passou a dizer a partir de 2013, doutrinando a sociedade. Miscigenação e sincretismo sempre foram marcas da sociedade brasileira, né? Ou então melhor, sempre foram marcas históricas da nossa tradição crítica, né? Dan, se você me permite, só para poder fechar um pouco esse raciocínio, isso significa dizer, quando você lê Gessé Souza, ele diz para você, olha, uma das grandes invenções, né, desde Gilberto Freire, é de que o Brasil é um país pacífico. Então você mora, né, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Perdoe, mas, né, se existem ditados populares, eles devem ser utilizados, porque afinal de contas eles servem de bússolas. E aí, a partir de agora, depois de 2013, você passa a discutir cada vez mais intensamente nas redes sociais pauta de costumes, né? Como a gente fez questão aqui de localizar para vocês e falar, olha, desde 2013 a gente foi educado, né? E também passou a respeitar noções como lugar de fala, né? Questões identitárias, questões de gênero. Houve um alargamento, né? Ou então, pelo menos, um desejo de alargamento do espaço público, né? Danto, quer falar um pouco a respeito dos dois últimos temas? Pode ser, Fábio. Eu acho que 2013, né, inaugura aí uma nova época, porque essa questão, né, cultura até então era consenso no Brasil, né, era conciliação, aí se a gente for pegar um termo, né, do lulismo. E a partir de 2013 a gente começa a perceber que essa polarização latente, né, como eu já falei aqui várias vezes, ela se torna concreta. Então, o embate político ele fica muito mais visível, né? A partir de 2013. Aí a gente tem a crise do lulismo também, né, que era essa tentativa de fazer reformas graduais, conciliatórias, e né, a partir dos dados que a gente colocou aqui, da perda de popularidade da Dilma, e também né, a gente vai ter uma eleição apertada ali em 2014, e logo em seguida né, um impeachment, isso já mostrava né, como o Singer fala, né, um estudioso aí do lulismo, né, que ali a panela de pressão em 2013 já estava apitando, né? Ou seja, o lulismo já estava se esgotando. E essa questão, né? Não há mais um consenso, né? A sociedade brasileira ela é rachada e em duas versões, né? Em duas propostas políticas que ficam muito marcadas na eleição de 2014 e depois em 2018 também. E aí, Fábio, acho que para a gente nos próximos filmes, né, a gente vai falar sobre isso melhor, essa questão das guerras culturais tem muito a ver com essa questão da construção das narrativas, né, que passa a ser muito comum, né, depois de 2013 e como a gente falou aqui também, né, o questionamento aí da imprensa tradicional, o uso das redes sociais, a gente vai trazer aqui uma outra interpretação com Democracia em Vertigem, a respeito do processo de impeachment, né, e também sobre esse período aí, e depois, né, para a gente fechar esses três filmes, O Mês que Não Terminou, que é uma análise mais madura, por ser mais
recente também, né, sobre esse processo, e eu acho que a partir desse filme, né, que é do Bosco, né, ele ajuda bastante a gente entender essa questão da cultura a partir depois de 2013. É isso daí. Bom, Dan, eu acho que agora a galera já tem melhores condições para poder seguir adiante, né, com o filme Junho, tá certo? Continue nos acompanhando aqui no canal, nas redes sociais também e aguardem, porque daqui a uma quinzena a gente volta para poder falar de Democracia em Vertigem. Esse filme que foi polêmico, né, justamente porque o Brasil era diferente, né? Exato. É isso daí. Agradeço todos e todas vocês pela companhia aqui em mais essa live. Agradeço também ao grande Danilo, como sempre. Estamos junto aí, produzindo conteúdos de qualidade a cada 15 dias. Certo, Dan? Certo, Fábio, tamo junto aí, agradeço aí a sua companhia, né, o nosso bate-papo, agradeço também todo mundo que acompanhou a gente até agora, né, é muito bacana ver a galera acompanhando a gente, participando aí, e é isso, né, daqui 15 dias a gente volta para discutir outro filme e tamo junto, Fábio, muito obrigado mais uma vez. Demorou. Até mais. Até mais, Valeu. velho. Tchau, tchau, galera. Valeu.